Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Eu falo boa noite porque eu estou no Brasil e aqui é noite, né? Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos à nossa segunda aula. É isso aí. Tá tudo certo aí com a transmissão? Coloquem nos comentários, calouros. Eu estou revezando hoje entre água e café. Minha garganta já deu uma boa melhorada, mas o professor aqui precisou entrar na base do antibiótico. Aí sarou 100%. Bom, acho que tá tudo certo aí com a transmissão, a gente já pode dar o start. Bom, calouros, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso oficial de investigação forense, né, com técnicas aí mortuárias. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre identidade, né? Na nossa aula passada, a gente fala de quais são os conceitos de identidade, como que a gente pode identificar uma pessoa, né? A gente falou de fatores não só físicos, mas também fatores que abrangiam a parte psicológica, né? E aí a gente entrou num campo mais técnico, que é a papiloscopia. Falei para vocês, dei uma breve introdução, né? Sobre as formas que a gente tem aí de achar a identidade de alguém. Mas a papiloscopia hoje ela é o método principal de identificação humana em toda a América Latina, sem exceção, tá? Sem exceção. Então, em todos os países da América Latina é utilizado, quiçá no mundo, né? Eu não falo no mundo no geral, porque nós estamos no Ocidente, né? Então, eu não sei como funciona no Oriente. Então, são culturas diferentes, tecnologias diferentes, né? Mas o que a gente tem de dados científicos hoje é que a papiloscopia ela é o método mais barato, né? E o método mais rápido para identificar uma pessoa, tá? Então, para vocês entenderem como a gente consegue usar as linhas dos nossos dedos para encontrar padrões únicos e partindo disso reconhecer um indivíduo, eu coloquei essa imagem aí de uma impressão digital fictícia para que vocês entendam que as nossas digitais elas são compostas de vários padrões diferentes, tá? E não necessariamente uma pessoa que tem um padrão também vai ter, vai compartilhar um padrão com uma outra pessoa. Então, nós temos aí características muito únicas quando a gente fala das linhas dos nossos dedos, tá? Isso que vocês estão vendo aí, ilhota, bifurcação, encerro, ponta de linha, nada mais são do que, né, as características específicas que dizem quem é você, tá? Esse sistema, ele se chama sistema dactiloscópio, dactiloscópico de Vucetich, que é um método que usa essas características, né, das digitais dos nossos 10 dedos da mão para identificar de forma única e precisa cada indivíduo. Então, nesse sistema que a gente vai estudar, as impressões digitais elas são analisadas com base em vários elementos chaves, tá? Se vocês olharem essa imagem aí de novo, vocês vão ver que o que a gente consegue identificar? Nós temos as linhas pretas, e as linhas pretas aí nessa imagem, elas representam as elevações que formam os padrões nas pontas dos dedos. Então imagina uma montanha. Quando você dá um zoom no seu dedo, quando você pega uma câmera, né, ou mesmo um microscópio
e você consegue fazer essa aproximação, você vai observar que os seus dedos, ele é como se fosse um vale. É um vale montanhoso, tá? Claro que eu estou exagerando bastante, mas é para que vocês entendam. Então, se a gente for aproximando, 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 se a gente ficasse do tamanho de uma bactéria e a gente entrasse no meio do nosso dedo, a gente ia se sentir num vale de montanhas, tá? Com igual a cordilheira lá dos Andes, né? E é muito legal, porque isso é tão pequeno que a gente praticamente não consegue ver, né, a olho nu, assim. A gente até consegue ver algumas elevações, mas não muito salientes ali, né? Então essas elevações é o que formam os padrões, tá? E nós chamamos isso de cristas papilares. Então, o que vocês estão vendo na imagem aí, que as linhas pretas, são as elevações que formam os padrões, tá? E aí nós temos os sulcos papilares, que são as linhas brancas, né? Vocês vão ver que entre uma linha preta e outra tem uma linha branca. Então é como se fosse as depressões. Nós chamamos isso de sulcos papilares. Então imagina que você está andando naquele vale e você está bem no meio de uma estrada e as montanhas ficam nas laterais. Então essa depressão, ou seja, esse lugar mais baixo que você está, são as cristas papilares, tá? E aí junto com as cristas, né, os sulcos ajudam a formar os padrões específicos de cada impressão digital. O cafezinho está muito bom hoje. Bom, o que são deltas? Deltas são pequenos triângulos ou triângulos que são formados pelas cristas papilares, tá? Então a gente sempre chama esse padrão de delta. E o delta, ele desempenha um papel bem assim importante quando a gente vai classificar as impressões digitais. Esses deltas, eles são pontos onde as linhas papilares convergem e elas formam esse padrão triangular, tá? Então, até deixei marcado aí em vermelho na imagem para vocês, tá? Aquilo ali é um delta. Você batendo o olho, você fala, opa, parece uma seta, né? Parece uma seta, assim, meio que um triângulo, né? Então, aquilo ali é um delta, tá? Então, a partir desses deltas, são definidos os chamados sistemas principais de linhas. Esses sistemas, eles ajudam a identificar e classificar os diferentes tipos de padrões que a gente pode encontrar nas impressões digitais. E aí tem vários padrões, né? Tem os arcos, tem os laços, tem os verticilos, tá? Mas vocês vão aprender tudo comigo. Então, nós temos também, falando de impressões digitais, os pontos característicos. Os pontos característicos, eles são aqueles detalhes específicos que eles são compostos ali de ilhotas, cortes nas cristas papilares, que vocês vão ver isso na prática comigo também, tá? Então, esses pontos característicos, eles são essenciais para a comparação de impressões digitais. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você corta o dedo sem querer. Cortou o dedo, né? Ficou aquela marca ali. Você era criança ainda e você cortou o dedo sem querer com uma gilete. O que aconteceu? Gerou uma cicatriz ali. Aquilo também é um ponto característico. Dificilmente a gente vai conseguir confundir a sua impressão digital com outra impressão digital, porque você tem aquele ponto característico. A gente já sabe que você tem aquela cicatriz na digital. Então, isso ajuda ainda mais, né, a te identificar. Beleza? Então, olha só nessa outra imagem que está aparecendo. Nós temos aí o sistema nuclear, o sistema marginal
o delta, que é o triângulozinho lá que eu falei para vocês, e o sistema basal. Vamos entender o que que é? O sistema marginal, imagina que as linhas das suas impressões digitais, elas estão divididas em partes, tá? Então a gente pega seu dedão e a gente divide ele em partes. A gente picota ele. O sistema marginal, que a gente chama, ele é composto pelas linhas que ficam na parte de cima dos seus dedos, tá? Acima de uma linha imaginária chamada linha diretriz. Essas são as linhas que estão mais próximas da pontinha do seu dedo. Então ali é o sistema marginal, tá? Que inclusive tem até um desenho aí no slide para vocês. Já o sistema basilar, ele inclui as linhas que ficam na parte inferior, que ficam embaixo da diretriz, da linha diretriz. Então essas linhas já ficam mais próximas da base do dedo, ou seja, mais perto da palma da mão, tá? Quando eu falo palma da mão, é aqui, mas não é literalmente na palma da mão. É que quando a gente desce, tá mais perto da palma da mão, tá? Mas não confundam, tá? Abaixo, o sistema basilar está abaixo do sistema marginal, como está representado aí na imagem, tá? E o sistema nuclear, ele é o conjunto de linhas que ficam entre essas duas linhas diretrizes, tá? Ele fica bem no meinho ali, no centro da impressão digital, e ele costuma ser a parte mais detalhada e importante para identificar uma pessoa, tá? Nessa outra imagem, nós estamos aí vendo um verticilo, que é um padrão de impressão digital que tem dois deltas. Olha para o seu dedo agora, dependendo, né, de como tiver o seu dedo. Às vezes a nossa pele ela tá mais com os poros um pouco mais dilatados, às vezes esses poros estão um pouco mais retraídos, né? Então tem momentos do dia que a gente consegue ver melhor as nossas impressões digitais. Então olha o seu dedo e vê se você consegue identificar se você tem esse verticilo, tá? Que é o padrão de dois deltas. Então, lembra que delta são os triângulos formados pelas linhas das impressões digitais. Então, no verticilo, você sempre vai encontrar dois desses triângulos. Um em cada lado, tá? Que forma uma espécie ali de espiral, né? Ou a gente pode chamar também de um círculo concêntrico. Aí nós temos um outro padrão que nós chamamos de presilha externa. Nesse tipo, tem um delta à esquerda. Ah, professor, mas a esquerda de quem? Considerando a perspectiva de quem está olhando. Então, eu estou olhando para o seu dedo. Então, ela fica na minha esquerda, tá? Então, a presilha externa, ela sempre considera a perspectiva do observador, beleza? Então, as linhas das impressões, elas meio que fazem uma curva, e essa curva parece meio que entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo, né? Que forma um tipo de presilha. Por isso que por isso que tem esse nome, né? Presilha externa. E nós temos também a presilha interna, que é a mesma coisa, só que do lado oposto, tá? Aqui o delta ele vai estar à direita, então lembra que a gente sempre considera o ponto de vista do observador, de quem está olhando. E as linhas vão fazer uma curva que entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito, que também lembra uma presilha, só que no sentido oposto à presilha externa, tá? Por isso que fala presilha interna e presilha externa. Então, estão em lados diferentes. Nós temos aí também o arco. No padrão de arco, não tem deltas. Ah, professor Rodrigo, não consegui achar nenhum delta no meu dedo. Pois é, você tem o arco no teu dedo. Então, as linhas das impressões digitais, elas se formam numa curva suave que atravessa o dedo de um lado para o outro sem formar nenhum desses triângulos, tá?
E esse é o tipo mais comum, mais simples de impressão digital, tá? Agora, vamos ver isso na prática, em impressões digitais reais. Olha só, essa primeira impressão digital que está aparecendo para vocês é um arco sem delta. Não tem delta. Ah, professor Rodrigo, eu estou conseguindo enxergar um delta. Olha bem, não tem delta. Não há convergência entre as linhas ali no meio. Você até pode confundir, mas uma pessoa realmente treinada vai bater o olho e vai falar: esse padrão é arco, tá? Vamos ver um outro padrão aqui. O verticilo. Lembra que eu falei? Tem a presença de dois deltas. Olha a diferença dessa outra impressão digital. Tá dando para enxergar, calouros? Coloquem aí nos comentários, porque senão o professor esperte. Eu vou colocar para carregar o minha câmera, porque eu uso a câmera do celular aqui para fazer a transmissão. A Apple dá essa opção para gente e ajuda. Ah, deu uma travadinha, mas voltou. Isso aí. Acho que está carregando agora. Voltando, calouros. Então aqui nós temos essa presença de dois deltas. É bem assim, você bate o olho e você já consegue identificar, tá? Então no zoom não tem nem como a gente confundir, beleza? Bom, para situações especiais no sistema dactiloscópico de Vucetich, existem notações que ajudam a lidar com casos onde as impressões digitais não podem ser registradas de uma forma usual, vamos dizer assim. Pô, professor Rodrigo, não entendi o que você falou inglês para mim. O que acontece se a pessoa não tem um dedo? O que acontece se a pessoa teve o dedo amputado? Não dá para coletar digital, certo? Então como que a gente faz? A gente não faz. Não tem como fazer. Se não tem impressão digital, obviamente não tem o que fazer, tá? Ah, é um dedo defeituoso, né? Houve uma deficiência ali naquele dedo. A gente também tem um padrão. Por quê? Porque a gente coleta a impressão digital e a gente faz anotações sobre essas digitais, tá? Então, quando é um dedo amputado, se a pessoa perdeu esse dedo, a notação que a gente vai usar é o número zero. Número zero indica que não há impressão digital disponível para aquele dedo. Por quê? Porque você tem um relatório para preencher. Quando a gente fala de papiloscopia, você vai ter lá o relatório de, né, dos 10 dedos, ou se a pessoa tiver 9, dos 9 dedos, na verdade sempre vai ser 10, né? Mas se a pessoa não tem um dedo, por exemplo, você vai fazer as anotações normais, tá? Em todos os dedos, e quando chegar naquele dedo defeituoso, ou naquele dedo que não existe, né? Que era para estar lá, mas não tá, aí você vai fazer a anotação de número zero. Isso indica que não tem uma impressão digital disponível para esse dedo. E quando a gente bate o olho, a gente já entende que houve alguma coisa ali. Não precisa ficar perguntando, por que que não tem a digital do anelar direito? Ah, não tem porque, né, o dedo foi amputado. Não precisa falar isso. Com o zero anotado ali, não há necessidade de falar nada, tá? Então, vamos dizer que são códigos aí, beleza? Ah, professor Rodrigo, mas eu moro na Argentina. É usado esse padrão? É. Ah, professor Rodrigo, eu moro no Chile. É usado esse padrão? É. Professor Rodrigo, eu moro no México. É usado esse padrão? É. Costa Rica? É. Todos os países da América Latina é utilizado esse padrão, tá? Então isso é em todo o nosso território aqui latino-americano, beleza? Europa também utiliza, enfim, Estados Unidos. Então tem muitos países que fazem uso, tá? Até países que ficam mais ali pro lado norte, tá?
Quando um dedo é defeituoso ou tem de repente uma cicatriz que torna impossível a leitura, né? De repente a pessoa queimou com ácido, não tem, né, digital nenhuma disponível ali. Aí a notação que a gente vai usar é a letra X. Isso significa que o dedo está presente, mas a condição dele impede a obtenção de uma impressão digital clara e utilizável, tá? Então essas notações garantem que mesmo em casos onde não é possível a gente obter uma impressão digital padrão, ainda haja uma forma organizada de registrar essas situações ali no processo de identificação. Tranquilo até aqui? De boa, né? Bom, nesse campo da dactiloscopia, cada impressão digital possui um padrão único. Esse padrão único vai ser categorizado com base em características específicas, como a presença ou ausência de deltas, tá? Como eu falei mais cedo aí para vocês. Só que se a gente tentasse descrever esses padrões de uma maneira textual, ou seja, você escrever literalmente ali, redigir uma explicação, ia ser muito complicado e ia ser propenso a erros também, tá? Então, imagina uma pessoa fazendo um relatório pericial e escrevendo o padrão dactiloscópio dessa tal, foi encontrado um delta, que é um conjunto de linhas que se convergem no dedo anelar, tal. Imagina a zona que isso ia virar, tá? Então, o sistema de Vucetich introduziu um conjunto de números e símbolos que correspondem a diferentes tipos de padrões, tá? Fica mais fácil. Então, a numeração e os símbolos, eles servem para três propósitos principais. O primeiro é ter uma facilidade de registro. Então, quando a gente usa números e símbolos, a gente pode registrar essas informações de uma maneira rápida e sem ambiguidade. Então, em vez de ficar descrevendo detalhadamente o tipo de padrão, basta anotar o número ou o símbolo correspondente, e isso vai economizar um tempo precioso e também vai reduzir erros. Isso é muito importante, reduzir erros, tá? A segunda questão é que tem uniformidade. Então, quando a gente usa uma numeração padronizada, a gente garante que todos os profissionais utilizem a mesma linguagem, independente de onde eles estão, né? Como eu dei o exemplo aqui, eu estou no Chile, eu estou no Paraguai, no Uruguai, na Costa Rica, na Guatemala, não importa, tá? Então, vai ser o mesmo padrão, vai ser uma mesma linguagem. Então, tudo isso vai constar na ficha dactiloscópica para que seja analisado. Então, isso facilita a troca de informações até de profissionais de diferentes nacionalidades. Isso pode acontecer. Às vezes, ocorre um problema numa fronteira. E aí, ambos os países são chamados ali para fazer uma análise, né? Conduzir juntos uma investigação. Vamos dar um exemplo aqui: Brasil e. Vamos falar aí, Brasil e México, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo fictício, tá? Tinha alguém. Aliás, México não, né? México não, bola fora aí do professor. Uruguai. Então, Brasil e Uruguai. Embora sejam países que estejam do lado ou do outro, existe uma diferença de linguagem. Por quê? Porque nós do Brasil falamos português. E a galera, né, de todo o resto da América Latina, inclusive eu não vejo sentido nisso, mas tudo bem, fala castelhano. A gente não fala espanhol por questões, né, enfim, históricas, mas para quem é do Brasil aqui que tá assistindo. Então, existe uma diferença de linguagem. Mas
Quando a gente tem um padrão papiloscópico, dactiloscópico, isso já não é mais um problema. Pode até ter uma dificuldade inicial na troca das informações, mas quando você bater o olho no relatório, você já vai entender do que se trata, tá? E a eficiência na comparação também. Então, quando se trata de identificar uma pessoa, né, a partir das suas impressões digitais, a numeração permite uma comparação rápida entre diferentes fichas. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que chegou um corpo e ninguém sabe de quem que é aquele corpo, mas tem dois palpites pelas características ali daquela pessoa. O que você faz? Você pega a ficha de um, você pega a ficha de outro, compara, opa, já era. Uma coisa rápida, tá? É quase como se você fizesse um checklist. Esse aqui tem delta, esse aqui não tem, esse aqui tem um padrão diferente e tal. Não, não, peraí. A ficha é mais compatível. Aliás, as impressões digitais é mais compatível com essa ficha aqui. Vamos fazer um pente fino agora. Vamos fazer uma análise mais profunda, tá? Então vamos lá. Vamos para a prática agora de como que a gente escreve essa parada num relatório. Arco. O que é o arco? O que é o arco? Falei já o que é o arco. Arco é a ausência de delta. A característica do arco é a ausência de delta, não tem o triângulozinho lá. Então, qual que é o símbolo que a gente utiliza quando o padrão é arco? Nós utilizamos a letra A, que é a do alfabeto, e o 1 numérico, tá? Quando é presilha interna, que a presilha interna, lembra que ela tem como característica a presença de um delta à direita do observador. Aqui eu tô no vídeo aqui, acho que tá ao contrário, né? Eu tô fazendo direita, tá sendo para esquerda, mas é a direita do observador, presilha interna, delta à direita de quem está olhando. O símbolo é aliás, o I, perdão, alfabético, tá? E 2, que é o numérico. Então, sempre coloca aí. I, 2. Presilha externa, já é o contrário, né? É a presença de um delta à esquerda do observador. Nós utilizamos o símbolo E alfabético e o 3 numérico. Verticilo, que é quando tem a presença de dois deltas, um à direita e outro à esquerda do observador, que aí, né, não faz diferença. Então, nós utilizamos o símbolo V alfabético e o 4 numérico. Como que isso fica na ficha? Dá uma olhada na ficha que está aparecendo aí para vocês. Verticilo, VO4. Presilha externa, E ou 3. Presilha interna, I ou 2. Arco, A ou 1. Tá? Então a gente tem ali mão direita, série e mão esquerda, secção. Na mão direita consta ali polegar, presilha externa, indicador, arco, médio, verticilo, anular, presilha externa e mínimo, presilha interna, tá? Já a mão esquerda, secção, polegar, verticilo, indicador, presilha interna, médio, anular, enfim. Vamos entender essa imagem aí. O que está escrito legenda ali, o que significa? Ela serve como essa chave para interpretar os símbolos e números que são usados para descrever esses diferentes padrões das impressões digitais de cada dedo. Lembra que eu falei? Verticilo é o V ou 4. Então, se refere a um tipo de padrão de impressão digital onde tem duas cristas papilares. Isso é uma formulazinha. É igual a fórmula de Bhaskara que a gente estudou lá no ensino médio. Ah, mas por que a fórmula de Bhaskara é daquele jeito? Porque foi desenvolvida, né? Para explicar isso, a gente teria que entrar em conceitos matemáticos, né? Então, da mesma forma que nós temos a fórmula de Bhaskara, nós temos essa formulazinha da dactiloscopia, tá? Então, é bom gravar isso, beleza? Ah, professor Rodrigo, vai cair na prova?
vai cair na avaliação? Então, é bom você estudar. Eu não sei, as nossas provas anteriores foram bem assim fáceis, né? Mas está na hora de começar a puxar um pouco mais de vocês, puxar um pouco mais de memória, ver se vocês realmente pegaram o conteúdo, porque eu sei que tem uma galera aí que opa, quase caí aqui. É uma galera que vai fazer a prova e abre o Google, né, para pesquisar. Isso não é legal. E a gente tem acesso, né, a essas coisas. Quando vocês abrem o portal de prova, a gente recebe, né, vocês autorizam lá os cookies e tudo mais, e a gente tem acesso aos sites que foram acessados. Então, né, a gente sabe aí quem que não está sendo 100% íntegro, íntegro, mas é aquela coisa, né? O meu papel eu tô fazendo, que meu papel é transmitir informação. Qual que é o seu papel como aluno? Pegar e estudar. E não dá para você contar só com a aula que você tem aqui. Você precisa pegar e estudar o conteúdo. Porque senão, na hora que você for partir, né, para buscar uma oportunidade, você não vai conseguir. Às vezes você vai passar vergonha no processo seletivo, vai fazer uma seleção, não sabe responder direito as coisas, porque fez o curso de qualquer jeito, sabe? Então, a gente sabe que a instituição ela tem um papel fundamental na formação de vocês, mas no final das contas, o que define se o aluno vai trabalhar com isso ou não é ele. O certificado, ele é só uma ferramenta. Quem vai ter que buscar e colocar a cara a tapa na hora de buscar uma oportunidade é vocês, não é eu. Não é eu que vou lá prestar o processo seletivo. É vocês. E tem coisas que eu não posso fazer por vocês, que é estudar. Então não adianta. Eu sempre falo isso. É, eu, como eu tenho, né, essa instituição, né, sou proprietário, eu vejo muito outros alunos que às vezes vêm procurar os nossos cursos aqui e fala assim: ah, eu estudei na instituição do Joãozinho, por exemplo, né? Tô dando um nome fictício aqui. E nossa, a instituição era uma porcaria. Eu não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Nossa, a instituição era muito ruim e tal. Daí eu olho, às vezes eu até conheço a instituição, né? Tem instituições sérias no mercado. E aí a gente começa a ver que o aluno, ele só quer buscar alguma coisa para culpar, né? Ele nunca assume a responsabilidade. Ah, eu não estudei, eu não dei o meu melhor, eu fiz o curso nas coxas e, né, fazer o quê? Então essa responsabilidade quem assume no final das contas é vocês. Aí fala mal da instituição, mas faz parte, né? Tem alunos e alunos, isso faz parte aí do processo. Então, fica a minha dica como professor, né? Amo dar aula, mas o que vai definir se vocês vão entrar no mercado ou não é pegar e revisar o conteúdo, não tem milagre, porque depois isso vai fazer falta lá na frente, tá? E eu não quero que vocês joguem dinheiro fora, porque dinheiro é uma coisa importante, valiosa. Quando vocês pagam o curso aqui, vocês estão pagando com o tempo de vida de vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Você está pagando o curso, você teve que trabalhar um tempo para alguém, ou fazendo alguma coisa, né? Mesmo que seja um bico, alguma coisa, você teve que gastar o tempo da sua vida para dar o dinheiro para a instituição. Então, valorize isso, tá? Então chega de conversinha, vamos voltar aqui para o conteúdo. Bom que as minhas aulas não tem esse tipo de comentário toda vez, né? É muito raro eu fazer esse tipo de comentário, mas eu acho que às vezes é importante para puxar vocês para a realidade, sabe? Mas enfim, vamos lá. Então, esses são os padrões, tá? Então estudem esses padrões, peguem o resumo do conteúdo que eu vou mandar lá no grupo e no final dessa aula eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Essa atividade, excepcionalmente, ela é para entregar. Vocês vão ter que mandar foto lá no nosso WhatsApp, que a minha equipe, embora demore para responder, mas eles vão me encaminhar. E aí eu vou fazer uma análise das digitais de vocês e do que vocês vão colocar. É que eu vou explicar a atividade mais no final, mas vocês vão colocar quais os padrões que vocês identificaram
nas digitais e vocês vão escrever essa tabelinha aí, tá? Os padrões que vocês conseguem ver. Por quê? Porque vocês só vão gravar na cabeça fazendo. Aí, fez na sua mão, pega a mão da mãe, pega a mão do tio, pega a mão do filho, do marido, da esposa, não importa. E treina. Isso é treino. Treino, tá? Então, tem aí essa formulazinha, tá? O que vocês estão vendo ali, que está escrito série e secção, se referem a como as impressões digitais de cada mão são organizadas e documentadas, tá? Então, o que está escrito ali, série, se refere à mão direita, tá? Então, é os padrões dos dedos da mão direita, começando pelo polegar e indo até o dedo mínimo, que a gente chama de mindinho. Então, cada dedo é classificado usando as letras e números que estão descritos ali. E a secção se refere à mão esquerda, tá? Que é a mesma coisa, analisa a mesma sequência do polegar ao mínimo. Então, usa a mesma lógica de letras e números, tá? Então, esse exemplo aí na imagem mostra como uma pessoa específica teria suas impressões digitais classificadas, tá? Então, vamos lá. Polegar, que está com a letra E, é o quê? Presilha externa. Indicador, arco. Médio, que está o 4, verticilo. Anular, que está o 3, presilha externa. O mínimo, que está o 2, presilha interna. Aí a gente pula lá para a secção, né, que é a mão esquerda. Polegar, V, verticilo. Indicador, 2, presilha interna. Dedo médio, 3, presilha externa e assim sucessivamente, tá? Então isso significa que cada dedo da pessoa foi analisado, foi classificado de acordo com os padrões das cristas papilares que aparecem nas suas impressões digitais. Esses padrões são então organizados nessa fórmula que ajuda a identificar uma pessoa de maneira única, tá? Então, esses padrões sempre vão ser representados por letras e números, tá? Gravem isso aí na cabeça de vocês. Deixa eu ver aqui o que é mais importante falar. Nós temos bilhões de pessoas aí no mundo, né? Então, essa fórmula dactiloscópica, ela é uma maneira organizada, né, de representar os padrões dos 10 dedos de uma pessoa. Só que, apesar da sua utilidade, essa fórmula sozinha, ela não é suficiente para garantir a identificação precisa de uma pessoa. Por quê? Isso ocorre porque o número de combinações possíveis dessas fórmulas, que são as variações desses padrões básicos, é limitado a 1.048.576. Então, se a gente pegar todas essas letras, todos esses números, e a gente buscasse várias combinações, daria para fazer 1.048.576 combinações diferentes. Parece bastante coisa, né? Mas não é. Por que que não é? Porque no nosso planeta, no nosso mundo, existem bilhões de pessoas. E esse número de combinações não seria suficiente para garantir a identificação única de cada indivíduo. Por isso, é necessário a gente ir além da fórmula dactiloscópica. Portanto, nós precisamos analisar os pontos característicos das impressões digitais. Lembra que eu falei que os pontos característicos são aqueles detalhes específicos que a gente encontra nas cristas papilares? E aí a gente vai ter bifurcações, que é onde uma crista se divide em duas. Nós temos as ilhotas,
que são pequenas cristas que formam ilhas, né? Nós temos os poros também, que são os buraquinhos, que é a abertura ali nas cristas. E nós temos os cortes, que são interrupções ou quebras nas cristas. Então, esses pontos, eles são elementos que realmente individualizam uma impressão digital. Torna essa impressão digital única para cada pessoa, mesmo entre gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, os pontos característicos das impressões digitais são diferentes, tá? No Brasil, a identificação de uma pessoa baseada nas suas impressões digitais, ela exige a análise de pelo menos 12 pontos característicos. Análise e comparação, tá? Então, quando esses 12 pontos correspondem entre as impressões digitais levantadas numa investigação e as que estão armazenadas num banco de dados, aí é possível a gente afirmar com propriedade, com segurança, que a identidade daquela pessoa foi estabelecida. Então, essa necessidade de análise dos pontos característicos, ela dá, vamos dizer assim, uma camada de segurança, né, para o processo de identificação. Quando a gente olha para esses 12 pontos, a gente não se perde. A gente não tem risco de confundir essa impressão digital com uma outra pessoa. E isso garante que as digitais sejam verdadeiramente únicas e individualizadas, tá? Aqui nós temos uma imagem muito legal que mostra exatamente o que é uma ilhota, o que é a cortada, o que é a bifurcação, o que é a confluência e o que é o encerro. Você tem essas características nos seus dedos. Você tem tudo isso nas suas impressões digitais. Basta você olhar com atenção. Então já marca aí. O exercício dessa aula, entrega obrigatória, tá? Obrigatória. Quem não entregar essa atividade não vai passar no módulo. Enquanto não entregar a atividade, não vai poder passar para o próximo módulo, tá? Vocês têm até o final desse módulo para me entregar essa atividade. Eu diria até semana que vem para vocês entregarem, porque o conteúdo tá fresco na cabeça de vocês. Então já gravem aí. É obrigatório, não passa nesse módulo se não entregar, tá? Então, na prática, em uma impressão digital, aqui eu selecionei alguns pontos característicos que estão devidamente identificados. Olha quantos pontos. A gente tem aqui vários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Tudo isso são marcações, tá? E essas marcações, elas são muito preciosas. Vamos olhar uma por uma para vocês entenderem o que que é? O número 1, ele tá lá em cima, né? Quase no meio ali, na parte superior, do lado direito, no slide aí de vocês. Eu vou pedir até para o design aumentar essa imagem o máximo possível. Deixa eu escrever aqui para ele. Aumentar essa imagem. Vamos ver se ele me ouve. Estão conseguindo enxergar? Estão, né? Olha só. Nós temos aí o número 1, é o que nós chamamos de forquilha. Número 2, nós chamamos de confluência. Número 3, dupla bifurcação. Número 4, ilhota, que vocês já viram. Número 5, encarne. Número 6, linha interrompida. Número 7, bifurcação. Número 8, cortada. Número 9 e 17 são deltas, tá? E ali no 10 tem o encerro. Número 11, emboque.
12, tridente. 13, éboli, que também a gente chama de M. 14, cicatriz de corte. 15, laguna. 16, pontos. 18, empalme. 19, arpão. 20, ponto. 21, começo de linha. 22, fim de linha. 23, desvio, que a gente também pode chamar de éboli, tá? É basicamente a mesma coisa. E 24, sepuste. Então, cada um desses nomes representam uma determinada característica, beleza? São pontos característicos. Então, a gente consegue identificar todos eles, e isso é o que traz uma digital única para cada pessoa. Agora, calouros, a gente precisa considerar que nem sempre a papiloscopia, é feita de identificação de um cadáver, certo? Nem sempre. Às vezes, a papiloscopia pode ser necessária para, né, desvendar um crime que foi cometido e através das digitais, numa área de crime, a gente poderia, de repente, identificar esse suspeito. Esse crime poderia potencialmente ser resolvido, ser elucidado, tá? Então, aqui a gente viu impressões digitais muito bonitinhas, muito perfeitinhas, né? Tudo certinho ali. Mas quando a gente fala de digital em cena de crime, não é bem assim. A pessoa, numa cena de crime, quando ela toca em um objeto, ela não vai tocar bonitinho ali, igual tem o copo aqui, eu vou deixar minha marca do meu dedo nesse copo. Não. Ela geralmente toca e faz o arrasto, tá? Ela arrasta o dedo no objeto. Então, o que vai acontecer com aquela digital? A digital vai ficar péssima para identificação. Às vezes não vai dar nem para fazer uma identificação parcial, não vai dar para ver os pontos característicos, os pontos de confluência, não vai dar para identificar nada, tá? Então, a identificação em cenas de crime é um desafio, tá? Então, aqui estão os 3 tipos de impressões digitais que normalmente a gente pode encontrar e você deve conhecer numa cena de crime, tá? Nós temos as impressões digitais que nós chamamos de moldadas, tá? Esse tipo de impressão digital, ele é deixado em superfícies plásticas ou até superfícies assim meio maleáveis, né? Tipo argila, sabão, né? Então, quando o dedo pressiona essas superfícies, a impressão digital ela fica em relevo. Ou seja, o formato das cristas papilares é literalmente moldado naquele material. Então, às vezes a pessoa colocou o dedo num pedaço de silicone, tá? E aí ficou moldado ali, tá? Então, imagina que você coloca o seu dedo numa massa de modelar, sem querer. A impressão digital que fica no material é uma impressão digital moldada. Isso é muito raro de acontecer, tá? Mas acontece, já foi identificado. Nós temos aí também as impressões digitais latentes. As latentes, elas são invisíveis a olho nu e elas precisam ser reveladas usando técnicas específicas que vocês vão ver comigo, tá? Então elas são formadas pelo suor e pelo óleo natural aí da nossa pele, que são depositados quando a gente toca numa superfície. Então, para deixar essas impressões visíveis, a gente utiliza reveladores químicos, ou pode ser reveladores físicos também, como carbonato de chumbo. Tem uma outra substância que a gente chama de negrodefumo, tá? É um nome meio estranho, mas esse é o nome mesmo. Ou até métodos mais modernos aí, como o pó magnético, tá?
Então, se você toca, de repente, numa superfície de vidro, tá? Você pode deixar uma impressão digital latente, que ela só vai ser visível depois que ela receber um tratamento, beleza? Com um revelador. E aí a gente tem a terceira categoria de impressão digital, que é a impressão digital normal, que é a impressão digital que já está revelada. Então, esse tipo de digital, ela já é visível a olho nu. Você não precisa usar nenhum revelador especial, não tem necessidade. Então, isso acontece quando a pele está impregnada com alguma substância que deixa uma marca evidente naquela superfície de contato, né? Pode ser gordura, pode ser sangue, pode ser tinta, graxa, carvão, né? Então, isso são coisas comuns para esse tipo de impressão digital que a gente encontra. Então, se você de repente tem tinta na tua mão e você toca numa folha de papel, a impressão digital que vai ser deixada é uma impressão revelada, uma impressão normal, tá? Então, gravem isso aí. É tema de prova. Nós temos as impressões digitais moldadas, latentes e reveladas, ou normais, tá? Mas deixa como revelada aí, tá? Impressão moldada é quando a impressão já está em relevo no material maleável. Latente é uma impressão digital invisível, olho nu, e ela precisa ser revelada com técnicas especiais. E a que já está revelada, ela já é visível, deixada por alguma substância, como tinta, sangue, poeira, etc. Tá? Então, tranquilo até aqui? Conseguiram entender? Show! Então, calouros, gravem o conteúdo, tá? Nós daremos continuidade na nossa próxima aula, onde nós teremos alguns experimentos práticos, dos quais eu prático de verdade, tá? Que eu vou mostrar para vocês como que a gente revela algumas impressões digitais utilizando métodos tradicionais aí da papiloscopia forense. E estudem esse material, beleza? E aí fica a minha orientação para vocês. Vocês vão fazer essa atividade, um exercício, tá? Basicamente, vocês vão pegar uma folha branca, pode ser aquela folha sulfite, tá? Mas se você não tiver, pode usar uma folha de caderno normal mesmo. Vocês vão pegar o polegar de vocês vão fazer o entintamento desse polegar. Professor, como que eu faço esse entintamento? Você pode pegar uma almofada de carimbo, você pode pegar um grafite, aquele grafite mesmo, que você consegue apontando o lápis, sabe? Você raspa ali, aponta o lápis, pega o grafite, esfrega no seu dedo e aí você vai pegar e vai pressionar o seu dedo na folha. Ah, professor, eu não tenho lápis, eu não tenho nada para fazer. Então você vai pegar uma caneta, pode ser qualquer caneta esferográfica, tá? Você vai pintar o seu dedo com essa caneta. E aí você vai pressionar o seu dedo na folha, vai deixar uma marca lá. E aí o exercício é muito simples. Eu quero que vocês vejam e documentem, escrevam. Vocês vão puxar o risquinho lá. Igual no slide aqui que eu mostrei para vocês. Vocês vão fazer um risquinho, uma bolinha e um risquinho. E vocês vão colocar assim: essa característica é tananã. Eu quero que vocês documentem, que vocês cataloguem todas as características que vocês encontram nas digitais de vocês. Ah, professor, não tem espaço na folha. Vai ter. Coloca a sua digital bem no meio da folha e vai puxando os risquinhos para lados diferentes, tá? Eu quero que vocês façam esse exercício. Ele é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Localizem bifurcações, pontos de confluência e aí no final vocês podem fazer o exercício de colocar as características que vocês encontraram, né? Ah, tem delta, é arco, o que que é? Então vocês ficam com essa atividade aí para a próxima aula e eu vou cobrar, tá?
o ideal é que vocês entreguem até a próxima aula, perfeito? Então é isso, calouros. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Tem pessoas que acham muito simples montar uma aula. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei mais ou menos umas 30 horas para montar esse conteúdo aqui para vocês. Por quê? Porque eu tive que fazer, eu tive que resgatar esse conhecimento em livros. Eu tenho bastante livro aqui em casa, então eu tive que reconsultar alguns artigos, né? Porque às vezes eu posso estar desatualizado também. Eu tenho conteúdo já na cabeça, mas para que eu dê uma aula desse calibre para vocês, o professor precisa resgatar esse conhecimento, né? Eu não estou acostumado a lidar com isso todos os dias. Então, né? Essa aula aí eu precisei de 4 dias. Eu fiquei mais ou menos 8 horas, de 6 a 8 horas, lendo, montando conteúdo. Então, vamos dizer aí 8 vezes 4, 32, né? 32 horas para montar essa aula aqui para vocês. Então, dá trabalho, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Então, honrem o tempo do professor fazendo a atividade e entregando, tá? Isso vai ser fundamental para a formação de vocês. Para vocês que chegaram até aqui, opa, meu muito obrigado. Quase caí para trás aqui de novo. Meu muito obrigado. Eu sei que todos vocês deixam alguma coisa, né, de lado por esse tempinho para vir aqui, para investir na envergadura intelectual de vocês. Eu me sinto muito grato por estar sendo usado como instrumento para transmitir esse conhecimento. E eu conto com todos vocês na próxima aula. Calouros, um abraço, beijo para vocês e até semana que vem.